Prezados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, onde você estiver nesse momento nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, pela TV no canal 14 em Recife, região metropolitana, nas repetidoras em todo o estado de Pernambuco e também através do Spotify na Rede Brasil. Aproveite este momento e compartilhe nossa programação. Mande os links para os seus amigos e familiares. Permita que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Veremos a primeira lição do segundo trimestre com o tema Quando a família age por conta própria. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do evangelista Micharle Albuquerque, que é coordenador ali da área 8, aqui na região metropolitana do Recife. Irmão Micharle, é um prazer tê-lo conosco nesse dia. Bem, Pai do Senhor, apaixonado Jackson Saraiva, professor Divino Dermano, professor Jonas Santana, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui gravando o programa Escola Bíblica Dominical. Está conosco também o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, parte do irmão Jonas. Pai do Senhor, apaixonado Jackson. E auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano, parte do seu irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, estudaremos sobre a família de Abraão, um dos principais personagens das Escrituras. Veremos que, a despeito das promessas de Deus em sua vida, o patriarca agiu precipitadamente com sua esposa Sara, trazendo sobre si seríssimas consequências. E, por fim, destacaremos que Deus chamou Abraão e sua casa um propósito maior que, ao viverem em obediência e submissão com sua família, desfrutariam das bênçãos de Deus. Evangelista Micharle, por favor, leia aqui o texto áureo para nós. Pois não, professor. Texto áureo. Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e chamará seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17 e o versículo 19. Irmão Jonas, qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática diz: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, a lição possui 3 objetivos. O primeiro é identificar que as promessas divinas para Abrão passavam também por sua família. O segundo, reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. E o terceiro e último é entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3, capítulo 16, versículos do 1 ao 5. Acompanhe conosco. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E, vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço.
vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade iniciando mais um trimestre que com toda certeza será um trimestre abençoado como foi o trimestre anterior. E é a oportunidade para você, professor da Escola Dominical, pegar a sua caderneta, fazer uma revisão ali dos alunos que estiveram ausentes durante o trimestre passado, dar uma ligadinha para esses alunos, fazer uma equipe de visitação a esses alunos. É importante não apenas esperar que os alunos cheguem na escola dominical, mas muito mais importante é ir atrás destes alunos. Alunos que muitas vezes deixaram de ir para a escola dominical porque acabaram substituindo a escola por outras situações, às vezes que está doente, está enfermo, às vezes até desanimado, triste, lá na sua casa. Então, você forme, professor, a equipe Resgate, que se junta aí com os alunos da classe da escola, vai lá atrás desse aluno e não só vai resgatar estes alunos que não estão mais frequentando a escola dominical, como também promova por meio da classe, da escola, que os alunos tragam alunos, novos alunos, sobretudo pessoas não evangélicas. E como já falamos aqui no trimestre anterior, é importante que o professor possa, juntamente com sua classe, escolher aí um domingo à tarde, juntamente com a campanha evangelizadora, sair evangelizando, conquistando novas vidas para o reino de Deus e trazendo também alunos para a sua classe. Então, esse trimestre é um trimestre que promete muito, né? Nós temos um tema especial, o tema geral desse trimestre é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E nós temos a lição desta semana, que é a lição de número 1, que tem como título Quando a família age por conta própria. Nós vamos aqui fazer um ping-pong rapidinho, né? Vamos apresentar aqui com os irmãos as lições que serão abordadas durante todo esse trimestre. Então, nós já citamos, evangelista Micharle, lição 1, que é quando a família age por conta própria. O que é que vamos estudar na lição 2? A lição de número 2, estudaremos a predileção dos pais por um dos filhos. A lição de número 3 tem por título Ciúme, o mal que prejudica a família. A lição de número 4, o título é Ídolos na Família. Já a lição 5, título Motim em Família. A lição de número 6, estudaremos pais zelosos e filhos rebeldes. Na lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. A lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Já na lição 9, nós estaremos estudando uma família nada perfeita. A lição de número 10, quando os pais sepultam seus filhos. Lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. Lição 12, criando filhos saudáveis. E a lição 13, nós estaremos estudando a amizade de Jesus com uma família em Betânia. Então, observemos que esse trimestre, né, nós estaremos estudando relacionamentos em família. Vale destacar o professor, né, a título só de curiosidade, das 13 lições, das 13 lições, 10 lições estarão abordando famílias no Antigo Testamento. Só a lição 11, 12 e 13 estará abordando famílias no Novo Testamento. E a lição 11 estará falando sobre a família de Ananias e Safira, e a lição 12 e 13 estará falando sobre a família de Jesus, a lição 12, família de Jesus, e a lição 13, o relacionamento da família de Jesus com a família em Betânia. Então, é importante, professor, que você tenha essa visão panorâmica, diversas famílias estarão sendo abordadas, e o recorte que o autor está dando é sobre questões de conflito, de relacionamento
familiar. Inclusive, na introdução da lição, ele deixa claro qual é a perspectiva, né? Qual o caminho que estará sendo delimitado para a abordagem do tema desse trimestre. E ele diz o seguinte na introdução da lição: ao longo deste trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfia, mentira, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Então, irmão Givanildo, este trimestre ele promete mexer aí em assuntos que até então se estudou, né? Já se estudou a família de Abraão, já se estudou a família de Jacó, de Moisés, mas nunca com esse recorte, com essa perspectiva de trabalhar o conflito em si. Exato. Nós devemos entender, pastor, que a Bíblia registra a história desses grandes homens e mulheres de Deus, né? Esses grandes heróis da fé, os patriarcas, por exemplo, mas sem omitir os problemas e os conflitos que eles enfrentaram. E quando Deus utiliza dos escritores para falar desses problemas, desses conflitos familiares, é porque desejava ensinar às gerações futuras. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E o que é que a Bíblia nos ensina? Que os bons exemplos é para nós imitarmos. E os maus exemplos, os conflitos, né, por exemplo, que foram provocados pelos maus exemplos, é para nós evitarmos, nós não cometemos os mesmos erros que eles cometeram. Então não é obra do acaso quando o escritor registra esses problemas, esses conflitos que ocorreram nas famílias dos homens e mulheres de Deus. O objetivo é exatamente para ensinar às gerações futuras. E nós teremos este trimestre essa oportunidade. Com certeza, durante este trimestre, nós vamos nos deparar com problemas que envolvem as famílias modernas, que envolvem também as famílias dos servos e servas de Deus. E estaremos estudando, olhando para o passado, olhando para a vida destes homens e mulheres de Deus, mas também trazendo uma mensagem de alerta, de advertência, em algumas vezes preventivo, em outras ocasiões até corretivo, para que nós possamos aprender com os exemplos da Bíblia Sagrada. Então, evangelista Michale, esse trimestre ele vem primeiramente mostrar de que, ainda que é cristã, mas não existe família perfeita. Exato. Acrescentando o que o professor Givanildo falou, em algum momento iremos nos identificar com ou o personagem ou com o momento, porque nascemos numa família, viemos para uma família e é no seio da família que uma sociedade ela se desenvolve. Eu fico imaginando o desafio, não é? Porque Deus está se revelando a um povo, Deus está criando ou formando um pacto com uma nação, e está tirando ali um personagem, né? Ele vê Abraão, ele vê a fidelidade daquele homem e ele vai retirá-lo do meio de um povo pagão para lhe fazer uma promessa futura de levá-lo para uma terra que ele não prometia, e ali Deus vai desenvolver todo o seu sistema normativo, vai ensinar a ele como se proceder, não é? Então esse é o desafio de a gente entender que somos famílias, fazemos parte de uma família, e que, como o professor Givanildo falou, nós devemos nos esmerar nos exemplos que podem, de fato, somar para a nossa realidade. Esquecer os problemas, aprender com os erros, não repeti-los e avançar adiante. Irmão Jonas, a Bíblia ela é tão inspirada por Deus que ela não procura fazer arrumadinho com os problemas dos seus personagens. Sobretudo, nós estamos aqui falando sobre Abraão. Abraão é uma figura de destaque no Antigo Testamento, né? Todo o processo do pacto de Deus com Israel vai a partir de Abraão. Por exemplo, Abraão, no Gênesis,
a vida dele é retratada do capítulo 12 ao capítulo 24. Então você tem uma extensão dada a importância deste homem para a história do povo de Deus. Então, esta lição, nesse trimestre, ela vem, como os irmãos já aqui falaram, trabalhar aquela história, dizer assim, olha, com aqueles que andam ou que fazem correto, a gente olha para copiá-los. Isso. Aqueles que não fazem de acordo com aquilo que é correto, a gente aprende com eles a não fazer como eles. Ele fez. Ou seja, então a Bíblia ela é tão imparcial, obrigado. A Bíblia ela é tão imparcial que ela não vai esconder os erros, inclusive dos grandes homens de Deus como Abraão. E é isso também, pastor, que mostra uma coisa que é muito interessante do texto bíblico, porque a forma como o texto é narrado mostra que são personagens reais, não é uma fábula. Isso aqui não foi criado simplesmente para agradar uma determinada comunidade, não. Os personagens existiram no passado e eles têm os mesmos comportamentos que nós temos no dia de hoje. Quer dizer, muda-se as eras, muda-se os tempos, mas o comportamento é o mesmo. Nós vamos encontrar o quê? Medo aqui, vamos encontrar dúvida também, vamos encontrar vacilos que são dados também. Quer dizer, são coisas que são comuns às famílias de hoje. Agora, por que está registrado no texto bíblico? Primeiro, a Bíblia mostra histórias reais, quer dizer, a história real mostrando o ser humano real, com suas fraquezas e também com seu lado forte, em primeiro lugar. E depois, ficou para o nosso ensino, como já vem sendo comentado aqui, porque a gente olha para o passado, estuda o passado, mas olhando agora o presente e se projetando para o futuro. Porque naquilo que eles acertaram, nós vamos procurar acertar. Naquilo que eles erraram, a gente vai fazer de tudo para evitar, para não acontecer a mesma coisa que eles cometeram lá atrás. E outra, nós iremos perceber no transcorrer dessas lições aqui o nível de maturidade desses personagens, porque eles vão crescendo em maturidade também. Quer dizer, muitas vezes a gente mostra um Abraão como sendo o pai da fé, como se ele já tivesse nascido como sendo o pai da fé, perfeito, sem falhas, sem nada. E você vê as falhas lá atrás, você vê que para se tornar esse pai da fé, existe uma história lá atrás. Um processo lá atrás. E da mesma maneira, com a gente existe um processo, quer dizer, ninguém termina da maneira que começou. Só que o caminho, altos e baixos, mas é por esses caminhos dos erros e dos acertos que vem justamente a maturidade, Então é por isso que a Bíblia traz essas histórias reais, deixando bem claro, né, que é muito provável que talvez hoje se questiona muito o livro de Gênesis, né, sem necessidade se questiona, mas são personagens reais. E na proporção que as histórias forem sendo lidas e estudadas, a gente começa a se identificar e dizer, eu também já fiz isso. E vale destacar, irmão Givanildo, que quando Abraão ele é retratado numa perspectiva neotestamentária, que o apóstolo Paulo ele vai utilizar a figura de Abraão tanto na sua carta aos Romanos, como também aos Gálatas. Paulo vai deixar claro de que Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça. Ou seja, Abraão era um homem como qualquer outro, falhava como qualquer outro e por isso está registrado nas Escrituras suas falhas, mas o que o torna um homem de fé é justamente não a sua perfeição de obras, mas a sua devoção e crença no Deus de Israel. Exato. Na verdade, Abraão é um personagem principal, um dos personagens principais da Bíblia, né? É através dele que Deus vai, eu vou dizer assim, começar a colocar em prática o plano de redenção. Deus aparece a Abraão ainda, né, no capítulo 12 de Gênesis, Deus faz aquelas 4 exigências para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. E Deus faz a ele 7 promessas, né? Deus disse a ele que ele faria dele uma grande nação, que iria abençoá-lo, engrandecer o seu nome, que ele seria uma bênção, que Deus iria abençoar quem lhe abençoasse, iria amaldiçoar quem lhe amaldiçoasse, e através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Então Deus já estava prometendo que seria da descendência de Abraão que viria Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Então este homem que é descrito, né, como o pai da fé,
também teve seus momentos de oscilação, teve seus momentos também de fragilidade, de fraqueza. É claro que houve determinados momentos em que a sua fé, vamos dizer assim, era uma fé gigantesca, a ponto de sair sem saber para onde ia, creu em Deus. Isso lhe foi imputado por justiça, como disse o apóstolo Paulo. Mas houve também momentos em que ele fraquejou, em que ele vacilou. Isso está registrado para mostrar que ele é um homem, né? Que tem as suas imperfeições, que tem as suas falhas. E o que é que nós vamos aprender aqui sobre este grande homem de Deus? Sobre Abraão, que havia um projeto divino, um projeto para o mundo inteiro, que seria através de Abraão que viria a nação de Israel, mas que isso não isenta as falhas humanas e que ele também teve seus momentos de fraqueza, de dúvida, de incerteza, de incredulidade, mas que Deus, os planos de Deus foram concretizados através de Abraão. Isso mostra que até os grandes homens de Deus podem falhar, Exato. podem errar. Ele entra na história como nosso pai na fé, como Sim. um grande homem de fé, mas que aparentemente parece até uma contradição, né? Como é que este grande homem de fé acaba faltando-lhe a fé e permite que se construa esse conflito dentro do lar? Mas isso estaria e colocaria em xeque a fé de Abraão. Por que Abraão, um homem descrito nas Escrituras como um pai da fé, de repente acaba caindo numa situação tão inusitada e tão simples, considerando que o próprio Deus já havia falado sobre a sua descendência? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a primeira lição do nosso trimestre, que tem como título Quando a Família Age por Conta Própria. A lição está baseada em Gênesis, no capítulo 12, estamos trabalhando Gênesis capítulo 12 e capítulo 16. No bloco anterior, nós fizemos um comentário introdutório sobre a lição desse trimestre e agora nós vamos para o primeiro tópico de nossa lição. Primeiro tópico de nossa lição, evangelista Micharle, Deus faz promessas a Abrão. O encontro de Deus com Abrão e a dúvida diante da espera. O que é que a gente pode comentar sobre isso? Muito bem, pastor. Deus faz promessas. Primeiro, falar que esta era uma promessa que deveria estar muito firme, não é? Porque desta promessa descenderia o Messias. Isso. Não somente ele, as famílias da terra, porque na promessa Deus vai dizer a ele, né, que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão, e o apóstolo Paulo acrescenta, né, que nós entramos na fé pela descendência de Abraão, né? Eles saibam, pois, que aqueles que são da fé são benditos em Abraão. Então eu fiz questão de fazer algumas anotações, 6 encontros com o patriarca, Deus marca, para ratificar esta promessa. Primeiro, ele estabelece uma aliança, está aí Gênesis capítulo 12, não é? Dos versículos 1 a 3, e os teólogos vão dizer que Deus volta a se revelar depois de 400 anos, aproximadamente, entre aquele encontro com Noé e depois esse encontro com Abraão. Segundo, Deus vai reconfirmar essa promessa no versículo de número 7. Ele vai dizer, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Terceiro, ele vai ampliar a promessa no capítulo de número 13, do versículo 14 ao versículo 17. Deus aparece novamente a ele e diz, depois que Ló se apartou, ele disse, levanta os teus olhos e olha deste lugar onde estás, para a banda do norte, e ele faz aquela promessa, a esta terra darei a tua semente. Quarto, ele vai ratificar novamente a promessa com um ritual, capítulo 15, não é? O versículo de número de 8 a 18, não vamos ler porque é muito longo, mas Deus ali, ele se compromete naquele ritual, não é? Quando ele passa entre os animais, né? E faz aquela promessa. Quinto, ele simboliza esta aliança. No capítulo de número 17, o versículo 10, ele vai ratificar com o pacto da circuncisão. E por último, ele acrescenta o juramento. Capítulo de número 22, lá na frente, e o versículo de número 6 ao versículo de número 8, não é? Quando ele vai exatamente ratificar com um juramento, não é? E ele
confirma este pacto em 6 momentos. É como se ele dissesse, pastor, e os professores que estão aqui presentes, como se ele dissesse assim, olha, esse pacto está firme, eu sou um Deus de promessa, eu não posso falhar, apesar de ser uma promessa incondicional, mas eu conto com você, Abraão. Exatamente. Então, irmão Jonas, o evangelista trabalhou esses 6 momentos, né, do pacto de Deus com Israel. Nós temos aqui capítulo 16 especificamente mostrando a promessa de Deus para Sara, de que Abraão teria um filho, e aí nós entramos naquela discussão, naquela informação da cultura em Ur dos Caldeus, né, que segundo dizem os estudiosos, Ur dos Caldeus tinha uma cultura seguinte, que se um casal não tivesse filhos, primeira regra número 1, o marido poderia tomar do seu servo como herdeiro e ele herdaria todos os seus bens. Segundo, na ausência desse herdeiro, desse servo herdeiro, regra número 2, ele poderia tomar a serva de sua esposa como mulher, gerar o filho e fazer desse filho herdeiro. E a gente vê no contexto geral da história de Abraão, ou de Abrão, quando Deus promete a ele que ele iria ter uma descendência, e a primeira coisa que vem na mente dele, ele disse, olha, é do meu servo Eliezer. Isso. Meu servo disse, não do servo Eliezer não, porque ele raciocinou culturalmente. Exato. Já que a família, já que o casal era estéril. Ele raciocina culturalmente, não. Então, meu servo Eliezer, ele disse, não, vai ser das tuas entranhas. Isso. Só que aí, quando chega em casa, naquela agonia e tal, aí Sara diz, olha, eu acho que ele deve ter comentado com Sara, se é das tuas entranhas, então vai ser da tua semente. Então, aí raciocina culturalmente. A lógica humana. Na lógica humana, entrega a sua serva, porque não era das suas entranhas. Isso. Aí ela entendeu que não seria necessariamente ela, embora Deus já tivesse falado de que seria dela. Então, e o que é que acontece? Abraão resolve um problema precipitadamente, com a anuência da esposa, que a iniciativa foi dela, o texto deixa claro que a iniciativa foi dela, embora que a decisão final fosse dele. Não vai isentá-lo da responsabilidade, porque ele era o cabeça da casa. Então ele toma Agar como esposa, gera o filho, só que o inesperado acontece. A cultura dizia que a serva deveria entregar o filho e que o filho não seria dela, mas seria da sua senhora. Mas a serva se apaixona pelo filho e diz assim, dar meu filho? Não, ela não tem, aqui é acréscimo nosso, não para dizer que... É verdade. Eu não vi isso no texto não, pastor, mas acréscimo nosso. Ela se apaixona pelo filho e se coloca numa situação assim, de destaque. Não, eu tenho um filho, o filho é dele, é legítimo, é herdeiro, e em decorrência dessa situação, o texto deixa que ela começa a desdenhar de Sara e gera um conflito sem precedentes dentro da casa de Abraão. Isso mostra, irmão Jonas, o problema que se causa quando fazemos as coisas sem a direção de Deus. Com certeza, pastor. E olhando como Abraão procedeu dentro daquela cultura, veja as condições em que Abraão, né, estava inserido. Um homem de 75 anos, porque capítulo 12 de Gênesis, né, e o versículo de número 4 diz que ele tinha 75 anos quando Deus chamou e fez uma promessa. Quer dizer, está se falando de um homem de 75 anos, além disso, uma mulher estéril. Então, dentro daquela cultura, pelo menos não se há registro fora da Bíblia que tenha acontecido um milagre com um casal que estivesse nessa condição. Então, ele só podia raciocinar dentro da cultura que ele tinha. Ou ele simplesmente transformaria seu mordomo no seu herdeiro principal, como o pastor disse, ou simplesmente teria uma concubina
E a partir daí teria justamente um filho. Então ele está raciocinando nessa... Aqui, na lógica humana. Na lógica humana. Aí quando Deus disse, é aí que a gente tem um problema, a gente consegue ver um problema em Abraão, porque Deus disse assim, é da tua semente. Então o que é que ele pensa dentro do contexto cultural dele? Se é da minha semente, é muito provável que Sara tenha dito, se é da tua semente, então por que não pode ser também através da minha serva, que não deixa de ser também a tua semente? Então observe que no diálogo inicial entre Deus e Abraão, a ordem é dada. Mas quando essa ordem chega em casa, ele não conversa mais com Abraão, com Sara. Ele vai conversar, ele não conversa mais com Deus, ele não vai buscar Deus, ele vai buscar Sara. E Sara tem uma solução. Qual é a solução? Isso aqui está a minha serva Agar. A questão todinha é porque Agar, depois que é mãe, olha, qualquer uma vai se identificar aqui. Quem é que quer dar seu filho assim aleatoriamente? Exato. Não tem condições. Então ele já gerou um problema. Primeiro, pela falta de raciocinar culturalmente, que a gente tem um problema aqui para resolver, porque é cultural, mas não está dentro dos princípios de Deus. Uhum. Porque é um princípio de contextualizar que a gente vai para agora. Olha, mas culturalmente isso está certo, mas está dentro dos princípios normativos de Deus, que Deus exige? Não, aí não está. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Homens. Além do problema cultural, professor, existe também do ponto de vista da medicina da época, impossível se buscar um tratamento. Então tem a força da cultura e há um problema que não pode ser resolvido pela medicina. Então ele junta essas duas coisas e se esquece da promessa, né? E detalhe, mencionando que nessa condição, um homem de 75 com a mulher já idosa e estéril, esse milagre nunca tinha acontecido. Então exigia uma fé muito grande aí, para, desprovido dessa cultura, abandonar a cultura e acreditar. Deus vai dar um filho da gente, os dois. Então a gente vê já no início uma falta de fé. A gente vê a obediência, mas não vê uma fé tão forte, porque obedecer não significa que a pessoa tenha fé suficiente para acreditar naquilo que Deus quer. E depois, as coisas que foram resolvidas pela lógica humana dentro de casa, por isso que dá um conflito tão grande como esse. O pai da fé está em crise com a sua fé, né? Com a sua está fé. iniciando. Em crise Isso com a sua nos fé. ensina que a fé oscila, não é? Sim. Nós vamos ver, por exemplo, 2 ocasiões em que ele mandou Sara mentir, dizendo que não era sua esposa, porque ele estava temendo a morte. E o que é que nós aprendemos aí? Vou pedir permissão ao pastor para fazer esse comentário. Primeiro é que as promessas de Deus, elas contrariam a lógica humana. Né? Deus vai fazer uma promessa, né, a um homem que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas quem era esse homem? Um idoso de 75 anos, uma mulher que era estéril, né? E a gente percebe aqui, eu vou pedir permissão para trazer esse comentário, que no capítulo 15, já foi mencionado, mas eu queria ler o texto, né? Depois destas coisas, depois daquela guerra envolvendo os 9 reis, que Abraão vai em busca de Ló, diz assim, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Deus estava dizendo, Abraão, eu sou o teu protetor e eu sou a tua recompensa. E Abraão aproveita para questionar a Deus, para fazer aqui algumas perguntas, porque é normal, nós temos... Abraão é chamado na Bíblia o amigo de Deus. E o que é que se entende por amigo? Alguém que há diálogo, não é? Que há intimidade e comunhão. Aí o amigo de Deus diz assim, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Como que diz assim, olha, então ele será o meu herdeiro, na lógica de Abraão. Deus disse assim, eis que me não tem... Desculpe. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro, né? A lógica. Aí veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então, levou ele para fora, não é? Mandou ele contar as estrelas do céu. Olha a promessa de Deus, contrariando a lógica humana. Olha para as estrelas, se pode contar, e diz, assim será a tua semente. O que é que Abraão pensou, né? Que Deus iria fazer um milagre, iria dar ele muitos filhos, mas este amigo de Deus, essa pessoa íntima, próxima, que tem a comunhão com Deus, quando chega uma proposta por parte de Sarai, ele deixou de conversar com Deus, né? Ele atendeu a sua esposa. E aí está, se eu tivesse de dar
título, né, a essa lição, diz assim, o perigo da precipitação. Porque o problema de Abrão está aí. Nem sempre nós somos capazes de compreender o projeto de Deus. Nem sempre somos capazes. Nem sempre Deus conta tudo. Perceba isso, que nessas muitas aparições, Deus vai revelando o seu projeto gradativamente. Deus não diz tudo de uma vez. Mas o que Deus quer de nós? Fé e obediência. Então, quando chegou a proposta, mesmo sendo uma questão cultural comum, o que era que Abrão deveria ter feito? Olha, Sara, a sua proposta está muito boa, mas deixa eu conversar com Deus. Deixa eu conversar com o meu amigo. Né? Deixa eu saber o que Deus tem a dizer sobre isso. E essa é uma das principais lições que nós vamos aprender e vamos fazer lição prática. Antes de tomarmos decisões, orar, consultar, perguntar a Deus. Há uma frase que eu gosto muito, ela diz assim, quem não ora antes, com certeza vai ter que orar depois. Né? Então, se nós, diante de decisões, de grandes decisões, que vai envolver a família, se nós não consultarmos a Deus, se nós não orarmos, se nós não buscarmos a Deus em oração, pedimos a Deus uma orientação, com certeza nós vamos nos precipitar e depois vamos ter que orar depois né, do problema vier à tona. Se o senhor me permite, pastor, o capítulo 16, né, versículo 1, a gente encontra uma coisa dentro da família de Abraão, que é o nível de conhecimento, de relacionamento que os membros da família têm com Deus. O professor Givanildo aqui falando, no caso de Abraão, você vê Deus se revelando, Deus falando para ele, né, dizendo que ele vai ser pai de uma grande nação. Mas no capítulo 16, versículo 1, a compreensão que ela, né, tem de Deus é impressionante. Ela diz assim no capítulo 16, versículo 1, e Sarai, mulher de Abraão, não gerara filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Versículo 2, e disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido. Ela disse, Deus me impediu de ter filho. Em outras palavras, não tem jeito. Quer dizer, essa ordem que ele deu para mim é impossível de ser inviolada. Quer dizer, de um lado você tem um homem que tem uma promessa de Deus, que é o chefe da casa, que acaba de chegar, deixa eu usar uma linguagem aqui nossa nordestina, né? Que chegou do círculo de oração, né? Com fogo, animado todo, cheio de fé. Aí quando chega em casa, aí tem uma pessoa que está dizendo assim, mas Deus impediu. A diferença de comunhão entre os membros da família dá muito problema dentro de casa. Uma fé muito grande e outro com uma fé extremamente limitada. Aí fica aquela pergunta, como agir nesse momento? E a síndrome do Éden está aí, não é, pastor? Transferir a culpa. A culpa, isso foi Deus que fez isso. A culpa é de Deus, colocou a culpa de Deus em Deus. Que está me impedindo. Lamentável. Eu me fez lembrar agora de um texto de Romanos, capítulo 4, versículo 19. Paulo vai falar sobre Abraão, né? Capítulo 4 fala sobre Abraão, Romanos 4. E no versículo 19, vou ler aqui na Bíblia Viva, versículo 19 diz assim, e porque sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de que já era velho demais para ser pai, na idade de 100 anos, e que Sara, sua mulher, aos 90 anos também era velha demais para ter um filho. Ou seja, do ponto de vista da fisiologia, que é essa questão, né, de olhar para os olhos, com os olhos materiais para algo que Deus prometeu sobrenaturalmente, naturalmente, então você vai buscar sempre soluções dentro daquilo que é do campo da compreensão humana. Que uma senhora idosa, né, já passou da menopausa, né, todos os seus órgãos internos já estão, vamos assim dizer, envelhecidos e considerando a medicina da época, a possibilidade zero de tratamento para que essa mulher pudesse ter filho. Então, do ponto de vista natural, não havia possibilidade alguma. Só que quem prometeu é o Deus do milagre, né? É o Deus que disse a Abraão, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, né, ministro? Verdade. Se a gente fosse comparar aí, às vezes quando eu falo de Abraão, comparar essa questão da fé, da obediência, porque vai entrar em ação, aqui eu deveria entrar em ação uma fé que não titubeia, né? Isso.
uma fé que não regride. Porque se você considera do ponto de vista da medicina, como o senhor falou, a medicina caminha até um momento. É depois que é ativado o modo da fé espiritual. Aí está a diferença entre os carnais e os espirituais. Isso. Não é? Era o momento de ele confiar em Deus, de Sara colocar sua fé em Deus. Não, peraí, mas Deus não disse? Mas ele não prometeu? Mas ela preferiu olhar para o momento, olhar para a sua natureza humana, não é, amortecida. Não é? O escritor aos Hebreus, lá na Galeria dos Heróis da Fé, vai falar disso, não é? Do seu corpo amortecido, não é? Então, ela preferiu olhar para a situação de momento. Mas é nesse momento que devemos olhar para o Deus que fez a promessa. Exato. E isso nos ensina que Deus não precisa de ajuda para cumprir promessa, né? É claro que nós vamos fazer aquilo que é possível nós fazermos. Como Deus disse a Josué, esforça-te, tem bom ânimo, né? Como dizer assim, não, tu mandei eu, esforça-te. Então tem um trabalho para você, Josué. Você não vai ficar aí de braços cruzados, você vai conquistar a terra. Mas no caso de Abraão, ele tinha que esperar uma providência divina, não é? Então, na verdade, nós vamos perceber aí que Sara, junto com essa proposta de dar Agar a Abraão, ela queria, na verdade, ajudar Deus a cumprir promessa, e Deus não precisa de ajuda para cumprir promessa. E o que eu acho interessante em tudo isso é que, por exemplo, voltando àquele aspecto cultural, Abraão, Deus diz a Abraão, né, capítulo 15 que está no terceiro tópico da nossa lição, Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. E o autor da lição cita aqui Gênesis 15:4, né? Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E aqui, irmão Jonas, Deus está deixando claro a Abraão de que aquela proposta de Abraão, no capítulo 15, do seu servo Eliezer, estava descartado, porque a sua descendência seria da própria semente de Abraão. E um outro detalhe que precisa ser pontuado é o seguinte: embora, que era um outro ponto que poderia ter sido explorado, que gera outro problema, que é o filho nascido de uma relação que não estava debaixo da vontade de Deus. E ele como pai, aí tem esse recorte, ele como pai, ele cumpriu todas as suas obrigações legais, porque a mesma questão cultural que dizia que ele poderia tomar um servo dele, segunda opção, podia tomar uma serva da sua esposa, também dizia que ele não poderia despedi-la, tampouco o seu filho, de forma alguma, porque ele é o primogênito, ele tinha direito. Por isso que ele tem aquela resistência muito grande com Deus para despedir Agar, né? Aí algumas pessoas fazem uma leitura equivocada a partir da nossa cultura e dizem assim: Abraão, ele estava sendo desonesto, né? Abraão estava gostando daquele problema que houve, né? daquela relação polígama, né? Só que o fato é que, ao contrário, dentro da própria cultura da época, Abraão estava sendo um homem íntegro ao não querer despedir Sara daquele momento, porque ele tinha uma responsabilidade sobre ela e sobre seu filho. Com certeza, tem a responsabilidade sobre Agar, responsabilidade com Ismael, porque era filho, então ele não podia fazer isso aí. Agora, a gente encontra um Abraão que daqui a pouco ele, para preservar talvez o casamento dele, ele chega a dizer: tá aí tua serva, quer dizer, faz conforme tu deseja. Quer dizer, essa informação, isso daí, então, a responsabilidade dele, ele transfere justamente para ela. Lá é o capítulo 16, né? Capítulo 16 de Gênesis. Versículo 6. E o versículo 6 especificamente diz assim: e disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bem aos teus olhos. E ela começou a afligir e justamente não aguentou a aflição tão grande e simplesmente fugiu. Ele transfere a responsabilidade. Transfere, porque a gente é a síndrome do Éden aqui, né? Síndrome em outras palavras, é como se ele dissesse assim: esse problema foi por causa do teu conselho. Aí e agora resolve. Eu diria, permita-me, que houve uma segunda falha de Abraão, porque quando ele despede Agar, o anjo encontra ela e diz assim: volte, se humilhe e volte. Ou seja, não era a vontade de Deus, ou ao menos não era tempo de Deus.
Então, além da precipitação de ele deitar-se com Agar, de ele gerar filhos fora da vontade de Deus, quando ele diz assim, faze o que é bom aos teus olhos, e aí ela fugiu dentro da sua face, aí o anjo do Senhor a achou, versículo 7, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho, e disse a Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Ou seja, Sarai mandou ela embora, mas o anjo assim, você vai voltar. Então também não estava dentro da vontade de Deus. Ou ao menos não era tempo ainda de despedir Agar. Então a gente vê ele que se precipita quando possui Agar, ele não orou a Deus. E na hora de despedir Agar, ele não ora novamente. Então veja, são decisões importantíssimas envolvendo uma família que Deus tinha projetos para a humanidade inteira. É bom lembrar isso. Não era uma família comum qualquer, era uma família que os olhos de Deus estavam voltados para eles, porque Deus estava dizendo assim, eu vou fazer dessa família uma família de patriarcas, não é? Que é daí que vem Isaac, vem Jacó, vem os 12 patriarcas, e é dessa família que eu vou cumprir promessas que vai resultar para a humanidade toda. Então, aí nós vamos perceber essas precipitações. Isso foi registrado para dizer para nós, olha, vai tomar uma decisão, vai viajar, vai mudar de emprego, vai comprar uma casa, vai vender seus bens, entra no quarto, ora a Deus, conversa com Deus. Você já perguntou a Deus se é a vontade dele, não é? É claro que isso é uma atitude comum nas famílias. O pai de família vai tomar uma decisão. Está trabalhando, surgiu uma proposta de emprego melhor, vai ganhar mais. Mas será que é a vontade de Deus? Olha, surgiu uma oportunidade agora de viajar para outro estado com a família. Já perguntou se está na vontade de Deus? Porque às vezes, aos nossos olhos, é normal, é comum, isso faz parte de uma ascensão, quer seja na área ministerial, quer seja na área profissional. Isso é alguém que está buscando melhoria, mas a pergunta é, Deus está nesse negócio? Deus está, é Deus que está abrindo essa porta? Será que eu devo fazer? Para nós não tomarmos decisões precipitadas como Abraão. E nunca tomar decisão em cima de emoção, né? Nem tomar nenhuma decisão com raiva, nem tomar nenhuma decisão quando estiver profundamente triste. Estes são os momentos terríveis que servem de plataforma para uma vida de insucesso. Uma vez alguém me disse o seguinte, olha, Nunca tomem a decisão para fazer, essa pessoa estava falando sobre contratos comerciais, nunca compre nada porque deu a promoção, estourou e que envolve um valor muito alto e que você não tenha tempo de refletir sobre aquilo. Analisar. Ele disse, então, se veio a promoção que for, se chegar a promoção que chegar, mas você não teve tempo de refletir se de fato aquilo vale a pena ou não, então ele diz assim, deixe passar. Porque tudo tem que ser feito de maneira refletida. Mas, além da precipitação de Abraão, que outras situações nós poderíamos elencar deste capítulo 12 do livro de Gênesis? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a primeira lição do novo trimestre, que tem como título Quando a Família Age por Conta Própria. E no bloco anterior nós falamos sobre a precipitação de Abraão, não só no sentido de ter tomado a decisão de tomar Agar como esposa, mas também falamos aqui de uma série de consequências em decorrente dessa decisão que também não pode ser desconsiderada. Então, nesse bloco, irmão, nesse último bloco, eu queria pedir a próxima tela, por favor, vamos de maneira rápida, né, que é a tentativa de Sarai em ajudar a Deus, que foi justamente o momento em que ela aconselha Abraão a tomar sua serva. Os dois vacilam na fé, o irmão Givanildo, de um modo geral, comentou no bloco anterior, né, os erros não só de Abraão, mas também
de Sarai e, consequentemente, isso trouxe o problema da precipitação. Porque nós temos aí o problema de conflito de Sara com Agar, conflito 1, conflito 2, Abraão com Sara, conflito 3, Abraão com Agar, conflito 4, Sara com Ismael, conflito 4. Né? E ainda o conflito maior de Abraão com Deus e Sara com Deus. Além disso, você tem um menino, e aí vale destacar, abrir um parênteses aqui, que algumas pessoas, às vezes, em decorrência de Ismael não ser a semente da promessa, vale destacar que Ismael, ele é o primogênito e a maldição de Deus não está sobre ele. Destaque-se isso, né, que a gente vê mais à frente, a lição não vai contemplar isso, mas só a título de informação. Ismael lá na frente vai ser abençoado, Deus vai abençoar Ismael, e de Ismael sairiam 12 príncipes. Para ninguém dizer assim, não, Ismael foi amaldiçoado, não. Isso mostra que mesmo nas mais diversas dificuldades e problemas que o homem possa causar, Deus sempre extrai dessas dificuldades tudo para a sua glória. Ou seja, Ismael saiu abençoado por Deus, e isso gera também uma outra situação, evangelista, é que Abraão, ele tinha responsabilidade também sobre o menino. Sim. Não foi Deus que mandou ele fazer isso, ele tinha responsabilidade sobre o menino, até do ponto de vista moral, porque às vezes acontece o seguinte, vamos contextualizar, né? Às vezes tem pessoas que, antes de abraçar a fé cristã, vivem uma vida assim uma vida solta, de promiscuidade, tem filhos e de repente aceita Jesus como Salvador, de repente aquela pessoa com que a pessoa vivia já não vive mais, agora casou novamente e tal, e acha que em decorrência dessa situação não tem responsabilidade sobre o filho, porque o filho foi gerado em uma situação antes da fé. Ao contrário, continua sendo pai, e agora, como cristão, ele tem ainda a maior responsabilidade de cuidar do filho, independentemente da situação, do contexto em que o filho ele foi gerado. Esse filho, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser assistido, porque ele agora, como cristão, ele tem essa responsabilidade. Aí evoca o texto de Romanos 13, que ele deve obedecer, não por efeito, obedecer à lei ou à autoridade, não por medo da punição. De repente, a pensão alimentícia, eu vou dar porque, para não ser preso, não, mas eu vou dar porque, independentemente da situação e do contexto, o meu filho precisa ser amparado. Sim. O grande problema, pastor, é querer ajudar a Deus, né? O senhor falou aí dos problemas, de relacionamentos, né, entre Deus e o patriarca, entre marido e mulher, entre os filhos. Tudo isso poderia ser resolvido se o homem deixasse Deus agir. É interessante que vemos isso também em Atos 7, 20 em diante, quando Deus fala acerca de Moisés, não é? Quando o grande homem de Deus ali está narrando ali todo o contexto do Antigo Testamento antes de morrer, Estevão, antes de ser apedrejado, e ele vai dizer que exatamente Moisés, ao sair e viu seu irmão sendo humilhado, ele achou que havia chegado o tempo de Deus fazer justiça. Outro exemplo de precipitação. Outro exemplo de precipitação. Então ele se antecipa, mata aquele egípcio, e o problema vem em sequência, porque ele quis, na verdade, ele quis ajudar a Deus, e Deus não precisa de ajuda. Mas como o senhor falava, tem um filho, e Deus sempre está disposto a ajudar quando o homem quer ser ajudado, não é? A Bíblia diz que Ismael não tinha culpa. Não tinha culpa. Então Deus não poderia abandoná-lo nem amaldiçoá-lo, porque ele foi vítima de um plano entre Sara, Abraão, não é? E Agar. O amor de Deus encobre uma multidão de pecados, não é? Está escrito. Então Deus está disposto a ajudar. Está escrito que a bênção de Deus também estava sobre ele. Como o senhor disse, ele é um primogênito.
É fato que o problema está aí até hoje, né? Os árabes continuam brigando com os israelitas até hoje, e o grande problema é porque ele, neste caso, não está debaixo da bênção, porque ele não entende esse mistério, né, bíblico, que a bênção viria através de Sara, não é? Então o problema está aí até hoje, mas Deus está sempre disposto a corrigir um erro humano, né? Irmão Jonas, vamos para a próxima tela. Próxima tela, por favor. Então, olhando todo esse contexto, nós temos agora as consequências de uma decisão precipitada, o conflito na família de Abraão e, consequentemente, expondo a sua fraqueza. Com certeza, pastor. Os conflitos que já foram mencionados aqui, é um conflito principalmente, um dos primeiros conflitos é o interpessoal, porque quando se dá conta, o texto vai deixando transparecer que ele se deu conta de que a decisão que eles tomaram foi uma decisão errada. E depois quiseram resolver, mas não foram procurar em Deus a solução para resolver o problema que eles tinham causado. Eles mesmos conseguiram resolver. A gente arrumou o problema, vamos ver se a gente resolve. Como é que a gente resolve? Descarta. Quer dizer, descarta os dois, né? Vão para bem longe daqui. Aí o anjo manda ela embora. Manda embora, aí o anjo... Faz o que você quiser. Não, agora você veja, o anjo manda voltar, diz assim, volta, e assim, humilha-te debaixo da mão da tua... Ela está sendo mais obediente do que Abraão e Sara. Exato. Porque o capítulo 16, versículo 8, diz assim, humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Licença. Desculpe eu lhe interromper, mas eu fico imaginando aquela cena, né? Manda H embora, daqui a pouco H vai voltando, né? Com certeza, quando H vai voltando, aí vem a dúvida, eu não mandei você embora? Aí diz assim, não, mas foi um anjo de Deus que falou comigo. Agora, um outro detalhe aí que me veio agora na mente é o seguinte, o anjo apareceu, H era egípcio. Exato. Deus se revelou a Abraão, que era o pai da fé. Aí veja que coisa tremenda. Deus se revelou à egípcia e disse, volta. Então, a egípcia, de alguma forma, pelo texto sagrado, mantinha um relacionamento de piedade com Deus. E acreditamos até em decorrência do ambiente que ela vivia de Abraão e Sara. São os níveis de conhecimento que os membros da família têm acerca de Deus, que isso ou coloca a família para frente ou coloca simplesmente a família para baixo. Quer dizer, estava observando essa questão, meu Deus do céu, a gente não vê o anjo aparecer diretamente, inicialmente, para Sara. Para Sara ou para Abraão? Abraão, mas aparece para a escrava egípcia e ela obedece e volta. Aí com isso Abraão está aprendendo uma lição que consequência não tem como se largar não. Quer dizer, Deus perdoa pecado, mas as consequências elas são naturais. São naturais, elas vão acompanhar. E outra coisa desse contexto aqui, que a consequência não ficou só para a família, a consequência ela é extensiva. É isso que quem está em casa tem que colocar bem na cabeça, né? Meditar muito nisso, que muitas vezes a consequência não fica só para você não, a consequência envolve as pessoas que estão do lado, e a gente tem uma consequência que o evangelista Michel já mencionou, né? Quer dizer, está aí o pai dos árabes, né? Isso. Está aí o pai dos árabes, está aí o conflito. O conflito ainda hoje envolvendo nações, né? Envolvendo nações. Aqui, quer dizer, uma consequência extensiva, né? Que deixou uma mancha muito forte no meio da família e ainda deixou, claro, um conflito mundial até o dia de hoje. E uma coisa que é interessante, irmão Jonas, por exemplo, irmão Givanildo, essa decisão era uma decisão permanente. Sim. Porque ele estava tomando uma decisão para gerar um herdeiro. Vale destacar que no contexto da era patriarcal, a questão do estabelecimento de um herdeiro, a relação de herança e propriedade era forte, eram valores fortes da cultura da época. Então ele estava gerando um filho que assumiria completamente toda a sua herança. E vale destacar que Abraão era um homem muito rico. Muito rico. Abraão era um homem muito rico. Só que, apesar do tamanho da decisão, a importância do tamanho da decisão não correspondeu ao procedimento que ele tomou para tomar essa decisão. Em outras palavras, a decisão era grande demais para ser tomada assim... Rapidamente. E aí a gente vê hoje, irmão Givanildo, que às vezes tem pessoas
que estão tomando decisões tão rápidas, às vezes são decisões permanentes, mas tão rápidas. Às vezes vão tomar decisão baseada em uma conta do Instagram, aqueles profetas do Pix. Profeta do Pix, olha, Deus está dizendo agora, tome essa decisão. Aí a palavra é dita genericamente, aí a pessoa pega aquilo toma para si, Deus me disse que eu deveria fazer isso. Aí de repente está pensando em viajar, em sair daqui, sair de Recife, estou criando um exemplo hipotético, sair de Recife, ir embora para outro estado com toda a família. É uma decisão de muita responsabilidade. Você vai tirar a rotina de filhos, vai tirar a rotina de família, você vai se desvencilhar de um leque de amizades em nome de quê? O que é que lhe motiva para sair daqui para ir para o interior? Não se ora mais, para ir para outro estado. Aí, às vezes, tem pessoas que tomam decisão assim, pegam a Bíblia... Vou abrir aqui, aí abriu. Deus vai falar comigo. Deus vai falar e Deus falou, então Deus está dizendo. Isso é muito simplório para uma decisão dessa envergadura. Permita-me contar um exemplo, que isso envolve muitas famílias, muitos casais, né? Então, por exemplo, às vezes acontece o casal, às vezes até cristãos, evangélicos, mas por alguma razão não tem filhos, né? Por alguma razão, ou ele ou ela tem algum problema de esterilidade, alguma dificuldade. Aí vem, às vezes, o desejo de adotar. É normal, é comum, faz parte da cultura. Sim. Então é comum qualquer casal ir lá e adotar. A pergunta é, será que Deus está nesse negócio? Será que essa é a vontade de Deus, né? Agora eu vou falar de famílias no aspecto geral, não só cristãs, mas família, por exemplo, hoje já existe até aquela possibilidade de uma barriga de aluguel. Estou falando famílias no sentido geral. Né? Então, o marido vai, de alguma forma, por um processo, alguém vai emprestar a barriga, digamos assim, vai gerar um filho em outra mulher que será deles. A pergunta é, será que isso está na vontade de Deus? E as consequências? E o que isso vai resultar? Então, é muito importante, né? Eu acho que essa lição aqui, nós vamos nos deparar com um grande problema, precipitação, mas vamos aprender uma grande lição. Vamos orar, vamos perguntar a Deus, vamos saber se isso está na vontade de Deus. E até porque sobre essa questão de barriga de aluguel, né, nós temos um artigo na nossa declaração de fé. Da questão da ética cristã, que a igreja se posiciona completamente contra esse tipo de prática. Né? Há uma série de princípios que estão envolvidos aí, nós não vamos abordar aqui, mas se você for lá no capítulo falando sobre família, vai estar lá trabalhando sobre esse assunto. Né, irmão Jonas? Pastor, o capítulo que fala sobre família, se eu não estiver enganado, é o capítulo 24, que trata especificamente sobre isso, que a igreja não aceita essa prática. Não aceita essa prática. Me permita acrescentar, Sim. Quando o professor Givanildo falava, né, desse relacionamento de família, a gente está vendo que esse personagem principal da fé, que Abraão é o pai da fé, né? E a lição vai falar que ele vai crescer nesse relacionamento. Quando a gente trata da questão da oração, é porque ele não orava, a gente vai entender mais ou menos isso, não é? Vai tomar decisões sem buscar o Senhor. Sim. Mas veja que Isaac já não vai cometer o mesmo erro, porque ele vai orar 20 anos por Rebeca, para Deus abrir a madre. Temos um mesmo problema numa geração depois e temos um exemplo de fidelidade a Deus, orando, insistindo com Deus para Deus abrir a madre. E se resolvendo de maneira diferente. De maneira diferente. E aí o filho está vendo o exemplo aprender do pai. com os erros, né, irmão? Com certeza ele conheceu a história. Conheceu. Né? Eu não quero cometer o erro de papai. Vivenciou. Isso. E outra coisa, Ismael lá na frente vai dar problema dentro do próprio ambiente familiar. A gente está falando de menino aqui, mas tem um momento que o menino vai ter entre 13 vai crescer entre 13 e 14 anos, está dentro da própria casa. Não é uma coisa tão fácil. Quer dizer, ele entrou na família de uma maneira, vamos dizer assim, forçada. E Abraão agora tem suas responsabilidades em zelar agora pela essa família que ele gerou. E as consequências ele e Sara vai ter que arcar. Lá na frente vai nascer Isaac. Que está amadurecendo até no seio da família, né? O filho está vendo, é verdade. Está corrigindo a rota e está procurando agradar a Deus. E é isso que precisa, né, irmão Givanildo, quando estiver abordando, o professor abordando essa lição, trazer
para o seu aluno, de que, por exemplo, você tem uma série de situações e problemáticas que foram trabalhadas aqui a partir da precipitação de Abraão, né? Exato. Problemas que foram gerados na família. Agora veja que coisa interessante. Um Deus que chamou Abraão para dizer assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso mostra que Deus não estava chamando um homem perfeito. Exato. Deus não estava chamando uma família perfeita. Uma família cheia de problemas que, apesar das imperfeições humanas, o projeto de Deus segue avante. Exato. E não é frustrado, como dizia Jó. Não pode ser frustrado, exatamente. Então, nós vamos perceber que Deus não vai abandonar Abraão, não vai descartá-lo, ele vai aprender, não é? Ele vai sofrer as consequências, mas o projeto de Deus vai avançar, vai continuar, né? Deus vai fazer com que os seus projetos sejam alcançados. E uma grande lição que nós vamos aprender é que nem tudo que é legal é a vontade de Deus, não é? Então, digamos assim, dentro daquela cultura é legal essa proposta de Sarai, é legal isso. Você vai entrar H, você vai gerar um filho dela e ele será mesmo ser nosso. Mas nem tudo que é legal, ou seja, aprovado pelas leis humanas, nem tudo está aprovado pelas leis humanas. Eu acrescento ainda, nem tudo que é legal é moral. Às vezes a imoralidade ela está legalizada. Então, é muito comum a canetada, né? Como isso. Então vai lá e é uma lei que não é cumprida, aí coloca-se um remendo, bota uma lei em cima da outra. Eu acho que seria necessário se o homem guardasse apenas a primeira, né, do decálogo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo. Não precisaria de tanto remendo, né, professor? Isso, porque se ama a Deus, consequentemente, se ama a Deus, vai amar o seu próximo. Se amar o seu próximo, não vai ter problemas de conflito com o seu próximo, e muito menos abandonar a Deus, porque ama a Deus. Então, evangelista, rapidamente, né, o nosso tempo já foi embora, mas rapidamente, o que é que a gente pode extrair, além do que já foi falado, das lições, de maneira bem objetiva, o professor está abordando em sala de aula? Eu acredito que é a lição de olhar para a rota e corrigi-la, não é? Remover o erro, tentar ir lá atrás, né? É um versículo muito forte, que diz, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, esse é o Deus da fé, o Deus que sempre dá uma oportunidade. Como bem disse o professor Ivanildo, os planos de Deus não vão ser frustrados, ele vai adiante, ele está contando conosco, não é? E é tão bonito quando essa rota ela é corrigida. Estamos falando de família, é muito bonito quando um pai se humilha. Hoje existe uma distância, às vezes pelo fato de ser o patriarca ou o principal da casa, né? Às vezes se falta essa humildade, por exemplo, do homem, de ter a humildade de quando errou, pedir perdão à esposa, chamar um filho e conversar com ele e dizer assim, meu filho, eu sou seu pai, a responsabilidade maior é minha, mas eu errei. Não cometa o mesmo erro. Eu acho que fica essa lição, não é? E talvez até em decorrência disso, que tudo que a Bíblia diz aconteceu, mas nem tudo que aconteceu a Bíblia diz, talvez tenha sido esse momento de Abraão, vem cá, filho, conversar contigo aqui, tu viste o que aconteceu, que eu fiz, fiz fora da vontade de Deus, não faça isso. Não faça isso. Não tá por isso a correção de rota, não faça isso não. Faça não. Porque é preciso que, eu acho perfeito esse exercício de humildade, né, que precisa ser feito diariamente pelos pais, pelos filhos, né? O pai, se errou, ele tem obrigação, se ele quer formar o caráter do seu filho e fazer com que seu filho não cometa as mesmas coisas que ele está cometendo, ter essa humildade de dizer, filho, olha, eu me excedi naquele dia, me perdoe. Exato. Não, mas eu só vou perder a autoridade, não perde a autoridade, não. Pelo contrário. Reforça a autoridade e ainda desperta ainda mais a admiração do filho em relação ao pai, deixando o exemplo e ele entendendo perfeitamente de que em qualquer momento que chegar na vida dele, se ele falhar com o patrão dele, o filho, falar com o patrão, falhar com seu irmão, falhar com a futura esposa, ele diz, eu aprendi com meu pai a pedir perdão. Mas Tiago, né? Tiago vai dizer que Elias era homem, sujeito às mesmas paixões. Não está dizendo que Elias era anjo. Isso. Não, nem era perfeito. Nem era perfeito, Elias era homem. E o fato de se humilhar, isso marca muito mais do que se a pessoa ficar com aquele espírito
duro que não Dura quer, cerviz, né? não se quebrantar. E a gente vê um exemplo disso, que é o capítulo 16 e versículo 8 de Gênesis. Porque o anjo diz assim, humilha-te perante ela. E olhe que Sara não parece ser, pelo menos assim, a grosso modo, né? Não vou entrar nesse detalhe aqui, não parece ser uma pessoa que se quebra com facilidade, não. Acho que ela é muito temperamental. Você vê na hora de... a Bíblia diz que ela afligiu, a Bíblia diz que ela despediu, mas você vê Agar chorando, mas você não vê Sara chorando, não. Aí o que é que a Bíblia fala? Diz, humilha-te perante ela. Ela diz aquele espírito duro, mas você vê que a nobreza ficou nesse lado aqui com Agar, por causa dessa humilhação disso. O Senhor mandou voltar. E Deus tratou Sara pela humilhação de Agar, né, irmão? De Agar, exato. Então, de alguma forma, né, aquela que foi, digamos assim, despedida, aquela que foi jogada fora, o seu exemplo de voltar em obediência à voz de Deus através do anjo e de humilhar-se, significa dizer que ela estava disposta, né, a pagar o preço para que houvesse a conciliação em família. E esta lição, nessa semana, né, falando de precipitação, em precipitação, embora que o ato aqui abordado da precipitação seja o ligado à herança e à propriedade de Abraão, mas quando falamos disso, falamos em todas as decisões que nós tomamos na nossa vida. Precipitação com relação ao à nossa vida profissional, com relação à nossa vida conjugal, sempre atentando para não tomar decisões nem quando eu estiver muito exaltado, nem quando eu estiver muito triste. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 4, ele diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E quando nós tomamos decisões fundamentado na nossa ira, a probabilidade desta decisão ser errada é de 100%. Quando tomamos decisões, quando estamos muito tristes, muito angustiados, a probabilidade desta decisão ser equivocada é de 100%. Aproveitemos o momento da tristeza para ir buscar a presença de Deus. Aproveitemos o momento do ânimo exaltado para contar de 1 até 10. Deixar passar o ânimo, deixar o ânimo baixar. E como diz aqui o irmão Givanildo, entrar no quarto e orar ao Senhor, buscar do Senhor a sua direção. As decisões que tomamos na nossa vida sempre terão consequências. Consequências boas ou más, mas serão as consequências das nossas decisões. Independentemente de hoje vivermos e sermos cristãos, a nossa vida ela não se inicia no momento em que tomamos a nossa decisão em Jesus. A nossa decisão em Jesus nos faz novas criaturas, mas não nos isenta das responsabilidades e consequências de decisões equivocadas que tomamos antes da nossa fé. Portanto, querido irmão, querida irmã, querido professor, você possa conscientizar ao seu aluno que as decisões tomadas antes mesmo de professar a fé de aceitar Jesus são decisões que vão marcar a vida dele como um todo. As consequências sempre estarão presentes em nossa vida. Deus perdoa os nossos pecados, mas não nos isenta das responsabilidades e consequências daquilo que nós tomamos. Se, a exemplo de Abraão, houve uma criança fora do relacionamento ou antes de sua vida cristã, como pai, assuma a responsabilidade. Não espere que esta responsabilidade seja provocada pela mãe ou seja provocada pela família, mas como cristão assuma a responsabilidade. E quando falamos de assumir responsabilidade, não é uma responsabilidade apenas financeira, é uma responsabilidade afetiva. Mas pastor, meu filho já não me reconhece como um pai. Meu filho já não me reconhece, minha filha já não me reconhece como um pai. É porque lhe faltou afetividade. Conquiste,
ore ao Senhor, porque ainda que tenham sido frutos de uma situação indesejada lá atrás, mas continuarão sendo seus filhos. E como filhos e como pai cristão, nós temos a responsabilidade de assumir as consequências de atos que nós tomamos mesmo antes da nossa fé. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, e com toda certeza esse trimestre vai ser um trimestre abençoado por Deus, vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção sobre cada professor, cada aluno que estará aprendendo esta lição na Escola Bíblica Dominical. Neste momento, se você puder, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que nos concedeste, Senhor, de estarmos iniciando mais um trimestre para a glória e honra do Teu nome. Ó Pai, trimestre este que Tu escolheste, Senhor, para tratar os conflitos em famílias, para tratar, Senhor, os problemas em famílias, e cremos perfeitamente que é a oportunidade, Senhor, que está sendo criada por Ti para fortalecer as famílias pela Tua palavra. Abençoe a cada professor, a cada aluno, Senhor, que durante este trimestre estará estudando, Senhor, esta lição. Queremos pedir nesse instante uma bênção em relação ao nosso pastor presidente, o Teu filho que tem sido usado por Ti, Senhor, nesta grande obra. Continua estendendo as Tuas mãos, dando força, saúde, vigor, firmeza. Continua abençoando a todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a primeira lição do trimestre com o tema Quando a família age por conta própria. Na próxima semana, estudaremos a segunda lição do trimestre com o título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.